é a maneira que você se compara? Para pra pensar. Você se compara a partir do quê? Sobre o resultado de alguém? Sobre as pessoas à sua volta? Sobre o que você vê no seu celular apenas? Porque você almeja a posição de alguém? Ou realmente você consegue olhar e se comparar apenas com você? Esse sentimento ele é meio involuntário, né? Antigamente, nós tínhamos uma comparação com as pessoas realmente ao nosso redor, né? Você se comparava com o primo, se comparava com o seu irmão. Tem gente que consegue se comparar até com o próprio pai. Tem essas comparações. Só que essas comparações de antigamente, elas tinham mesmo que um fundamento, apesar de não haver a necessidade de cada um ter a sua jornada. Porém, você se comparar com pessoas ao seu redor que tiveram a mesma criação que você, assistiram os mesmos programas, brincaram no mesmo local com os mesmos brinquedos, chegar num patamar que você ou almejava ou está numa situação que você considera melhor do que a sua, tem mais sentido do que você se comparar com uma pessoa que você nunca viu. Então, como eu falei, antigamente as comparações eram assim, você via apenas aquilo que estava ao seu alcance, né? Porque não tinha essa questão de celular, não tinha Instagram, você não verificava os stories, então você tinha um controle maior sobre o que você ia sentir em relação às pessoas ao seu redor. E esse sentimento era bem menor do que hoje em dia, né? Porque você tinha um sentimento de felicidade em ver o seu familiar, alguém que está todos os dias com você, se dando bem na vida. A gente, pelo menos na criação em que eu sempre vi de todo mundo, é que a gente fique feliz pela oposição que uma pessoa que você tem consideração está ocupando. Só que hoje em dia tem um detalhe importante, um detalhe que mudou tudo, né? Que é a questão o acesso a você ver as conquistas e a vida de outra pessoa. E essa pessoa, ela tem a liberdade de te mostrar somente aquilo que ela quer. Somente aquilo que ela quer. Então hoje, a comparação é outra. Hoje você se compara. Hoje, por exemplo, você está na cidade, você está no interior de Minas Gerais e você tem a capacidade de se comparar com uma pessoa que mora no Rio de Janeiro porque ela está andando de lancha. A pessoa está lá em Angra, a pessoa está em outro local, num local top pra caralho. E você, no interior de Minas, você está se comparando porque ela está vivendo algo que você não está vivendo. Só que a realidade dessa pessoa é completamente diferente. E não é algo que você se baseia, como eu mencionei, uma comparação do seu primo, uma comparação com alguém da sua família que você viu do zero até a posição que ela está ocupando hoje. Não, é uma comparação com base em um stories, com base em um Reels, em que aquela pessoa ela não precisou viver aquele instante todo o período. Não, ela te gravou um vídeo, nem pra você, ela gravou um vídeo pro Instagram, pra rede social dela, durante 1 minuto ou 30 segundos de um stories, para mostrar que ela estava em uma lancha. E esse simples ato foi o suficiente para que você não tivesse a capacidade de olhar ao seu redor com gratidão, apenas olhar ao seu redor e não ver a mesma situação que essa pessoa está vivendo. É engraçado porque a comparação de hoje em dia, ela desliga, ela faz com que você fique cego e feche os seus horizontes para o que você vive hoje. Talvez você tenha uma boa vida, talvez você tenha uma família que goste de você, tenha uma esposa, tenha um esposo, tenha um relacionamento bem resolvido, você tenha um trabalho em que você vê projeção de crescimento, ou talvez você tenha uma empresa que está crescendo ou já cresceu, só que por conta de você se comparar e você ter acesso a perfis de pessoas extremamente superficiais ou que estão vivendo hoje o que elas plantaram e você não viu o que elas plantaram. Você consegue desligar tudo aquilo que você tem e você desliga aquele olhar de gratidão, aquele olhar de, pô, eu estou em uma posição. Isso não quer dizer que você vai estagnar, porque não quer dizer que você vai deixar de crescer. Mas sim, você precisa olhar o que você tem ao redor e ser grato ao que você tem. Porque é o que você tem. É o pouco, é o muito, é o suficiente, não é? Nunca é o suficiente, né? Nós sabemos disso, que nunca é o suficiente. Nós, por natureza, sempre queremos mais. Seja no âmbito profissional, no âmbito emocional, nós sempre queremos mais para nós mesmos. Porque querer mais é sinônimo de melhora. Se você for levar a fundo mesmo
essa questão da comparação pelo Instagram, essa comparação pelas redes sociais e começar a se perguntar: por que eu tô me comparando com essa pessoa? Ela é da mesma cidade que eu? Ela mora no mesmo local que eu? Ela teve a mesma criação que eu? Ela teve as mesmas oportunidades do que eu? Quais foram os acessos que essa pessoa teve? Por que ela vive o que ela está vivendo hoje? E por que eu ainda não estou vivendo? Ou eu deveria estar vivendo aquilo que essa pessoa está vivendo? Se você for responder todas essas perguntas e for realmente a fundo sobre o que é essa comparação, você vai ver o quão vazio é. É uma comparação de nada. É uma comparação de momento, de eu quero viver aquele momento que essa pessoa está vivendo. E não necessariamente você quer passar pelo que essa pessoa passou, sendo fácil ou difícil. Não tô falando que essa pessoa que você se compara, ela lutou para conquistar o que ela tem. Muito provavelmente, sei lá, ela é filha de alguém que tem muito dinheiro e essa pessoa que ela é filha realmente lutou para ter o dinheiro que hoje essa pessoa que você se compara tem. Ou realmente ela saiu do zero e construiu um legado. Não importa, porque o que você quer viver não é a trilha que ela percorreu, é o momento que ela está vivendo. E você querer viver apenas aquele momento, você resumir o grandioso que é a vida naquele momento, é muito vazio. É muito vazio. Você acaba parando no nada. Você só querer ter aquele carro, você só querer ter aquele rolê, você só querer ter aquela viagem. Tipo, tem uma história imensa por trás daquilo que aquela pessoa tá vivendo. Então você acaba chegando nisso que eu te falei, no vazio, né? Não tem uma razão real, uma razão racional do porquê você se compara com aquilo. E como não há uma razão, o que tem? Apenas uma perda de tempo. Porque todo o tempo, mesmo que pouco, 15 minutos, meia hora, o seu dia inteiro rolando o seu Reels, que você investe em se comparar, ele é um tempo extremamente perdido. Que ele não vai voltar. Você nunca mais vai ter aqueles 30 minutos do seu dia, aquelas 2 horas, aquele dia inteiro que você perdeu se comparando com alguém que você não conhece, se comparando com alguém, como eu disse, ela vive uma vida completamente diferente, talvez até em outro país que você. E mesmo assim, você continua seguindo essas pessoas. E mesmo assim, você continua acessando esses conteúdos. E a grande parte da justificativa das pessoas que seguem, que absorvem esses conteúdos é: eu estou seguindo para me inspirar. Estou seguindo por conta da lei da atração. E eu sei disso porque eu fazia isso demais. Essa era a minha principal desculpa para seguir as pessoas. Eu seguia muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que esbanjavam Porsche, que esbanjavam faturamento, vendas, principalmente na área de marketing, né? Que hoje você vê pessoas de 16, 15, 20 e poucos anos que estão fazendo milhões. Quantas pessoas? E eu usava essa mesma justificativa para continuar seguindo essas pessoas. Só que quando você entende que o Instagram, ele é uma vitrine, ele é o que eu quero te mostrar, você percebe o quanto é banal aquele conteúdo que você seguia. E isso se aplica a tudo, tanto Stories quanto Reels. Quer um exemplo prático do quão banal é esses conteúdos? Chega uma pessoa que está assistindo o Reels e vê ela rolando o conteúdo, passando o conteúdo. Espera ela passar uns 4, 5 conteúdos. E chega nela e pergunta sobre o que era o vídeo que você acabou de assistir. E eu duvido que ela vai saber te responder. Talvez o vídeo que ela acabou de ver ela saiba, mas o vídeo que ela assistiu acima desse, ela não lembra nem como o vídeo começou. E isso é louco de pensar, porque você, ao mesmo tempo que você vê muitos conteúdos, os conteúdos são do nada para lugar nenhum. Porque não muda nada. Você nem ao menos vai lembrar deles no final do dia. É completamente você assistir uma aula, de você assistir um podcast, de você ler um livro, é completamente diferente. Se você lê um livro que vai agregar algo na sua vida, mesmo que pequeno, cara, um livro de ficção, que seja algo que não exista, você no final do dia vai lembrar o capítulo que você leu. Você vai saber a história que você leu. No final do dia você vai lembrar. Agora, eu duvido que você vai lembrar de 10% dos Reels que você assistiu. E o mesmo dos Reels se aplica nos Stories, porque nos Stories é onde está a maior massa de comparação. É quando você vê o influencer que você acompanha vivendo de fato a vida que você quer copiar dessa pessoa, que você quer ter igual. E uma frase clichê pra caralho que funciona para esses casos é que você tem que ser unicamente melhor do que você mesmo, melhor do que você foi ontem e pior do que você vai ser amanhã. Ao mesmo tempo que você pensou agora, de fato essa frase é clichê, o quanto você aplica essa frase?
Todo mundo que fala que essa frase é clichê, todo mundo que. Até outras frases que sempre mencionam em podcasts, em palestras, em vídeos como esse. Apesar de ser clichê, porque é algo bem repetitivo para ficar na cabeça, para que você aplique. Você aplica isso de fato? Você consegue ser melhor do que você foi ontem? Falar que de fato foi clichê, o que eu acabei de falar, é muito fácil. Mas você consegue acessar o seu Instagram menos do que você acessou ontem? Ou você aumenta o volume de vídeos que você assiste? Você consegue evoluir de maneira exponencial do que você foi ontem? Ou você se afunda cada vez mais? Porque para você realmente mencionar que essa frase é clichê, você tem que ser melhor do que essa frase. Você tem que estar muito avançado, você tem que falar, pô, ser melhor do que eu mesmo é o mínimo. A partir do momento que você bater o pé e falar isso, pô, você é foda. Essa frase é clichê muito pra você. Mas agora, se não é, cara, nada é clichê enquanto você não tivesse aplicado, né? Então, é aquela outra frase clichê, você precisa ser melhor do que a pessoa que você vai apontar o dedo. Ou outra também, você ser o mais burro da mesa que você frequenta. Tem várias aqui que a gente pode tirar do baú, mas que você só pode retirar da aplicação da sua vida quando você de fato estiver aplicando. Porque são frases que, apesar de clichê, elas funcionam. E dentro desse assunto, nós temos a principal comparação, que eu acredito que ela seja o final de toda a comparação. Porque para você viver outras coisas que você se compara, você precisa do financeiro. Então, você comparar com o quanto de dinheiro uma pessoa tem é o principal, o final de tudo. Ah, eu quero fazer a mesma viagem que essa pessoa, o que eu preciso? Ou do mesmo dinheiro do que ela? Não do dinheiro dela, né? Você conseguiu me compreender. Então, o final de tudo é o financeiro. Então, trazer um pensamento em conjunto. O que é muito dinheiro? O que para você é muito dinheiro? E eu quero saber realmente o valor, o quanto é. 2, 3, 10 mil, 15 mil, 20 mil por mês, por ano. Quanto é muito dinheiro para você? Agora que nós temos o X do quanto é o seu dinheiro, por que isso é muito dinheiro para você? Isso é muito dinheiro para você com base nas pessoas ao seu redor? Isso é muito dinheiro para você com base no média salarial do serviço que você tem ou quer ter, ou da promoção que você quer receber, ou na promoção que alguém recebeu e você quer ter igual? Por que isso é muito dinheiro para você? Para que você pense de maneira mais lógica, mais racional, com base na população em que você está inserido. Aqui no Brasil, cerca de 90% da população ganham até 3 mil reais. Para ser exato, 3.442 é o salário correspondente a 90% da população. Não é que 90% da população ganha esse salário. Ganham esse salário no máximo e tem um salário abaixo. Né? Se nós formos contar, quem ganha salário mínimo é grande parte dessa população. E apenas 0,1% da população são considerados os super ricos. E o que são os super ricos? 95 mil reais por mês ou $1 milhão em patrimônio. Percebe o quão pouco da população é? E o quão grande é a população que ganha até 3.442 reais? Eu tô falando para você fazer parte da média? Eu tô falando para você ganhar esse salário? Tô falando que você tem que se contentar com pouco? Não. Eu quero mais que você tenha uma vida foda, que você ganhe muito dinheiro, que você tenha um sucesso profissional muito grande, de maneira honesta e que você ganhe muito dinheiro. O pilar principal com os números que eu trouxe para você é calma, porque muito provavelmente você já ganha um bom dinheiro, muito provavelmente você já tem uma boa vida e muito provavelmente o que você vive hoje já é bom. Não tô falando para você se contentar, mas sim para você conseguir olhar ao seu redor e entender que você não está numa posição ruim. Você não está numa posição ruim. E outro ponto, eu não estou falando para você estagnar no momento em que você está. Não é para que você olhe ao seu redor, veja que não, beleza, eu estou bem e pare. Não, eu quero que você ganhe uma promoção no seu serviço, que você acerte um produto e venda mais, que você prospecte mais clientes, que você, independente do mercado em que você está inserido, eu quero que você avance, que você escale a posição em que você está. Só que se você continuar se comparando, independente do quanto dinheiro você ganhar, se você ganha 5 e passar a ganhar 20 mil reais por mês, se você ganha 20 e passa a ganhar 40 mil reais por mês, se você continuar se comparando, nunca vai ser o suficiente. E independente do quanto dinheiro você ganhe, você será uma pessoa frustrada, que não vai conseguir olhar com gratidão e agradecer as coisas que você tem hoje e esperar coisas boas, porque você sempre vai estar olhando alguém
que está melhor do que você. O que de maneira prática você pode fazer? O primeiro passo, buscar pessoas que de fato estão interessadas em te ajudar. Interessadas no seu sucesso profissional, no seu sucesso pessoal, pessoas que têm coisas a te agregar. Procure sempre pessoas que estão um pouco melhores do que você, e não estou falando de financeiro, estou falando de tudo da vida necessário. Dinheiro realmente não é tudo, é um grande pilar, mas o que adianta a pessoa estar lotada de dinheiro se ela é totalmente mal resolvida dentro da casa dela, com a família dela e com ela mesma. Então busque pessoas bem resolvidas, que possam te ajudar. E siga conteúdos que tenham o objetivo de te ensinar. Busque conteúdos que tenham o objetivo de te dar um passo a passo para você chegar numa posição que você deseja. Não busque conteúdos que mostrem apenas os resultados, que mostrem apenas o lado bom da moeda de viver um lifestyle legal. Busque pessoas que mostram como que se constrói algo, que se constrói algo sólido, que se constrói uma empresa, que se ganha uma promoção, que se destaque de alguma maneira. Busque esses tipos de conteúdo, porque sim, esses conteúdos não vão fazer que você se compare com quem está gravando, mas que você aprenda com a pessoa que está te dando aquele conteúdo.